Massacre em cima de massacre, galera. Nós já vimos o Ainz trabalhar muito bem com esse tipo de tema aqui, principalmente na terceira temporada, quando ele se aliou ao Dirk Nive ali e justamente batalhou contra o Reino do Restiz. Então, galera, mais uma vez não foi diferente. O Ainz acabou completamente com uma raça de Quagoas, literalmente dizimou os caras. Então, vamos conferir tudo isso que aconteceu agora. Prepara aí e vem comigo. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos falar do massacre dos Quagoa. Cara, o Ainz não cansa, né, realmente de fazer massacres. Isso é um ponto que eu acho que faz uma parte boa da história, né? Nós podemos até contar como um evento importante. Um evento que foi justamente o que desencadeou a junção do Ainz com o Reino dos Anões, que influenciou diretamente nessa união, nessa ajuda mútua aí, né, cara? Tudo começou quando um Quagoa se recusou a deixar o like no vídeo aqui do canal. Pois é, cara, e o Ainz já foi direto mandando exterminar os Quagoa. Então você não vai fazer isso, né? Você não vai dar mole, você vai deixar o like aí, porque senão o Ainz, pô, vira teu parceiro, né? Tu vai ajudar ele, pô, brabo dos bravos, e vai ajudar a gente aqui também a crescer ainda mais, mano. Então deixa esse like bravo aí, esperto, pra tu não ser exterminado, hein? Mandou bem demais, valeu, galera, tamo junto. Vamos lá, vamos começar. O massacre de Quagoa foi uma execução em massa contra o clã Unidos dos Quagoa, realizado pelo Reino do Feiticeiro. Foi um ataque encomendado pelo Ainz e realizado pela Shallter e Aura. Mas a gente já falou tanto de Quagoa, que você deve estar se perguntando aí. Ué, mas quem são os Quagoa? Calma, meu pequeno gafanhoto, vem comigo. A unidade do clã dos Quagoa foi imaginada e criada por Periuro, e era considerado um gênio revolucionário entre os Quagoa. Depois de descobrir a cidade anã abandonada, ele reuniu o clã dele e foram para lá, formaram uma unidade de combate a monstros, usando os prisioneiros anões para poder desenvolver agricultura e pecuária para eles, né? E eles queriam seu próprio meio, que estavam usando os anões de escravos para poder desenvolver a si mesmos ali. Normalmente, quando um novo líder de clã nasce, esse líder de clã exterminaria a linhagem do líder anterior, ou seja, acabaria com ele. Isso era algo comum que existia dentro do povo Quagoa. No entanto, o Periuro não fez isso. Em vez disso, ele preferiu deixar os líderes de vários clãs governarem a si mesmos, cara. Mas Periuro ordenou a todos que os minérios fossem trazidos para ele poder distribuir, né, controlar a distribuição. Aqueles que obedeceram Periuro tiveram um bom desempenho, receberam os minérios mais raros, independentemente do seu status ou histórico deles. Então, quanto mais você trabalhava, mais você recebia lá. Desde a unificação que eles tiveram, a atividade do Quagoa aumentou a sua existência, assim como a ameaça ao Reino dos Anões também aumentava, porque eles simplesmente queriam acabar com os anões. Os Quagoas queriam a Cordilheira Zelim. Eles foram divididos em 8 clãs, todos unidos sob o Senhor do clã, e somaram mais ou menos uns 80 mil no total. Era muita gente, cara. Aliás, semi-humanos, né? Muito bicho. Embora o clã Unido dos Quagoas tenha comprometido 16 mil guerreiros na invasão da capital dos anões, o comandante-chefe do reino estimou que mais ou menos uns 1000 Quagoas teriam sido suficientes para exterminar a raça dos anões por completo. Não precisava ter mandado tanta gente assim. Os Quagoas que buscavam sempre reivindicar as montanhas de Azelísia e queriam monopolizar todo o minério para si mesmos. Tinham como objetivo, inclusive, acabar com os reinos vizinhos dos anões, para impedir que os anões usassem os minérios, né? Porque, para quem não sabe, os anões são conhecidos justamente pela ferralheria, né? Eles basicamente mexem com esses minérios, a parte de mineração e tudo mais. Mas para realizar isso, o Periuro pensou uma coisa totalmente diferente. Ele planejou um ataque maciço à última cidade dos anões, Peyudjera. Só que só tinha uma entrada principal, que era uma fenda, né? Um obstáculo completo para os Quagoas atravessarem. O único caminho era uma ponte, que era simplesmente guardada pela fortaleza anã. No entanto, os Quagoas conseguiram de alguma forma achar uma rota alternativa para lá, e permitiram que seus guerreiros organizassem um ataque a essa fortaleza, levando os soldados estacionados ali, né, que estavam nos seus postos, com uma surpresa inesquecível. Pois é, depois de garantir a ponte, os Quagoas marcharam para a próxima fortaleza, guardando a estrada com todas as suas forças da cidade. Os soldados do exército não estavam preparados para a força semi-humana que estava chegando, mas ainda assim conseguiram segurar a multidão, fechando os portões, é lógico, deixaram eles presos lá. Mas tivemos alguns problemas, galera. Os semi-humanos são adaptados ao meio ambiente, ou seja, os principais, né, que são adaptados ao meio ambiente subterrâneo, né, eles precisavam só de questão de tempo para eles cavarem um buraco nos portões e passarem por ali. Periuro pretendia garantir a extinção dos anões completas, e assim ele enviou ainda outra força Quagoa à cidade abandonada de Fel Raisio
para poder matar qualquer anão que tentasse encontrar um refúgio do condenado Feldjera. Só que, por acaso, uma delegação do Reino Feiticeiro estava chegando por ali, estava na área de Felrazio, buscando inclusive restabelecer relações diplomáticas com o Reino dos Anões. Localizando um cidadão solitário chamado Gondo Firebird, eles também interceptaram o Quagoa enviado da cidade dos batedores, né? Shallter e os outros prenderam esse Quagoa, né? E interrogaram o semi-humano também. Aí foi quando eles souberam de toda a trama do clã dos Quagoas unidos e tal. E aí o Wise acreditou que essa informação maximizaria o seu ganho com os anões, viajando às pressas para Feldjera acima do solo. Era algo que ele já pensava mais à frente. E quando ele se aproximou dos portões da fortaleza na superfície, Wise e a sua comitiva foram recebidos com alguma cautela, né? Porque eles não eram humanos, nem anões nem nada, eram mortos-vivos. Ou seja, era meio complicado pra galera aceitar esse tipo de gente lá. No entanto, Gondo viu a ameaça Quagoa com ele, e aí a porta dos anões foram suficiente para poder convencer a sinceridade do comandante-chefe que o Wise estava disposto a ajudar ele a todo custo. Diante da ameaça dos semi-humanos, o comandante concordou com Wise que fornecesse ajuda para poder levantar o cerco da fortaleza mais uma vez. Convocando 2 Cavaleiros da Morte, Wise enviou todos eles sobre a força Quagoa. Literalmente. Só que os mortos-vivos que perseguiram Quagoa para poder retirada completa foram para a ponte, né? E tiveram um problema. Algo os aguardava lá. Quem aguardava na Grande Fenda era Iozu, o comandante dos Quagoa, que cortou as linhas da corda e fez com que os monstros do Wise caíssem no buraco. E depois que o Wise repeliu com sucesso os Demi-Humanos, ele foi autorizado a ter uma audiência com o Conselho de Regência, que era já o nível mais alto dos anões. Durante as negociações, as duas nações fizeram um acordo e concordaram em abrir relações uma com a outra, embora tivesse requisitos. E o Wise precisava recuperar a cidade de Fel-Berkana e eliminar toda a ameaça de Frost Dragons Quagoa. A galera que tinha dominado aquela área lá, e eles queriam retomar tudo para poder continuar a mineração dos anões lá, de forma como sempre foi. Considerando o crescimento potencial desse grupo, o Wise tinha 2 opções. Ou ele escravizava os Quagoa, ou então ele aniquilava os caras completamente. E convenhamos, né, galera, isso não seria nenhum problema para ele, já que o Rei Feiticeiro era a maior potência que tinha nesse mundo. Só que os Quagoa não sabiam disso. E quando ele chegou em Fel-Berkana, ele enviou 2 dos seus guardiões de andar. Ele mesmo nem se deu o luxo de ir até lá, cara. Ele não quis, ele enviou a Shallter e a Aura, e foram mandados direto para lidar com esse problema. Wise deu aos 2 a ordem de confrontar o Quagoa e fazê-los primeiro se submeter ao governo do Wise. No entanto, se eles se atrevissem a recusar essa oferta, ou prometerem a lealdade ao Rei Feiticeiro, então o Wise esperava que as 2 que estavam lá intimassem os Quagoas com o que eles tinham que receber, né, com as suas próprias mãos. Sabendo que os clãs unidos do Quagoa eram de 80 mil e que também a gente tinha os recursos limitados em Nazarick, não era suficiente, né, para todos eles irem para lá. Então não tinha como abrigar uma população tão gigante dentro de Nazarick. Wise também ordenou que os 2 guardiões abatessem o número de Quagoas até que sobrasse 10 mil. Ver como é que o cara não tá nem aí, né, tá ligado? Tipo, simplesmente ia acabar com a raça inteira dos malucos. Mas isso caso eles se recusassem a uma rendição. Já no local agora, fora de Fel-Berkana, a Aura ativou seu item mundial, conhecido como representação da natureza e da sociedade, justamente para prender os Quagoas lá e impedir que eles escapem até que eles sejam capturados. O exército de 60 mil, liderados por Periuro, estava confiante que seria capaz de enfrentar qualquer oposição que viesse. O grande problema, galera, é que eles não esperavam, não contavam que a oposição seria formada por 2 dos seres mais poderosos de Nazarick, que são absurdamente fortes, inclusive mais fortes desse mundo, né, entre aspas aí. Então, 2 figuras apareceram diante deles. Tendo sabido que o encontro de Iozu com os Cavaleiros da Morte, ele se aproximou dos 2 cautelosamente. Shallter e Aura, então, deram a ele um ultimato. Elas se declararam que tinham sido enviadas para poder informar os Quagoas que deveriam ser levados para o Reino Feiticeiro, e não poderiam ficar ali. Mas tínhamos um porém, apenas um número limitado de 40 mil de cada população, tanto masculina quanto feminina, e 2 mil crianças teriam esse privilégio de ir para lá. Enquanto o restante seria radicado, Periuro sabia instintivamente que isso não era nenhum blefe delas duas. As palavras dela não eram alguma coisa de louco, mas ainda assim agiu de forma cautelosa. Pediu provas da sua força. É isso que foi o grande problema. Os 2 guardiões de chão tomaram isso como uma recusa e logo depois começou o ataque. Cada um dos ataques que a Shallter enviou, cara, levou dezenas de Quagoas a sair voando pelo ar. Literalmente o lugar virou uma poça de sangue. Chuva de sangue estava escorrendo, né, caindo dos céus, porque, cara, não tinha como. Era muito Quagoa que estava voando. E a Shallter, a gente sabe que é muito forte. Agora, preso dentro de uma dimensão desconhecida e enfrentando um inimigo contra o qual nenhum Quagoa poderia esperar vencer,
Perurô reuniu todos os Quagoas vermelhos e azuis e enviou essas tropas de elite para poder enfrentar o inimigo, que era muito mais forte do que eles esperavam. Tinha um coração pesado, né? Só que mesmo assim não tinha como. Perurô ficou observando suas tropas serem cortadas e dizimadas. Ele então enviou uma ordem para o resto das tropas que tinham sobrevivido para selecionar 2.000 dos seus filhos e matar o resto, justamente para poder poupar eles da morte rápida. Aí a gente viu que o desespero começou entre eles. Os Quagoas já não sabiam mais o que fazer. Eles tinham que se render, ou eles morreriam nas mãos dos invasores que estavam ali, né? Da Shallter e da Aura, ou então eles teriam que matar os próprios filhos. Cara, imagina isso. Isso acabou se tornando um massacre generalizado, no qual eles mesmos começaram a tirar as próprias vidas da criança. Quando todo mundo foi cumprir a ordem, o Perurô quebrou em lágrimas, cara. Quando ele havia sido reverenciado como o maior rei da raça, ele testemunhou o maior ataque do seu povo, cara. Mas o seu choro e o grito de desespero foram completamente afogados pelos gritos vindos das crianças que estavam sendo executadas. Esse foi sem dúvidas o maior holocausto que essa raça dos Quagoa foi submetida, cara. A totalidade dos clãs unidos de Quagoa foi quase dizimada, restando menos de 10.000 indivíduos, dos quais a gente pode estimar exatamente o que o Ainz queria. 4.000 mulheres, 4.000 homens e 2.000 crianças, cara. Mais ou menos umas 10.000 mesmo. Toda a corrida foi transferida para a grande tumba de Nazarick, cara. Então todo o povo de Felbercana se tornou subserviente ao rei feiticeiro. A vantagem disso, o Ainz conseguiu completar totalmente a sua jogada. Ele recuperou a cidade para os anões e ganhou em troca toda a mão de obra dele. Por fim das contas, foi algo realmente assustador, galera. Muito pegado de se ver. Então, eu espero que vocês tenham curtido demais esse vídeo aqui de Overlord. Ter visto, com certeza, algo que pode te deixar enjoado só de pensar. Mas é algo que fez total diferença em tudo que pode acontecer daqui pra frente. Agora que o Ainz é detentor de uma certa aliança com os anões, ele vai ter controle dos metais, que podem efetivamente fazer armas mais fortes para os próprios exércitos de esqueleto ou que sejam outros exércitos junto da nação do rei feiticeiro. Isso sem falar que foi simplesmente um massacre muito maior do que aconteceu no Reino Restize, e algo que com certeza vai ficar marcado, cara, porque são 70.000 Quagoas exterminados. Não é pouca coisa, são 70.000. É muita gente, cara. É um dos maiores massacres já acontecidos dentro dessa série, que ainda não aconteceu no anime, mas já já vai acontecer, cara. Eu quero ver subitamente isso acontecer, né? Porque assim, foi algo muito marcante. Até porque a gente pode ver mais uma demonstração de força aí, tanto da Aura quanto da Shallter. Cada batalha e cada massacre traz pra gente uma coisa minuciosa e diferente dentro da história. Então para isso, você precisa se inscrever aqui no canal e ativar esse sininho, porque só assim você vai ficar ligado sempre e receber todas as notificações de vídeos novos na sua telinha, cara. Tamo junto sempre, galera. Obrigado por mais um vídeo de Overlord. Vocês são bravos e sempre dão uma força maravilhosa aqui no canal e moram no meu coração, é claro. Estão sempre aqui dentro. Valeu demais. Até a próxima. Fui!